Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando quartas de final da Eurocopa e são quartas de final que tem muita história para contar, por isso resolvi gravar esse vídeo de prévia dos dois duelos. Primeiro, Espanha e Alemanha e depois o duelo entre França e Portugal, porque podem ser dois duelos históricos. E aí eu vou explicar por quê? Se você está aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários por aqui. Claro, quem é que vocês acham que avança aí nessas quartas de final? Quem serão as seleções que vão se enfrentar nas semifinais? Porque desse duelo entre Espanha e Alemanha e do França-Portugal saem as duas equipes que se enfrentam nas semifinais desta Eurocopa. Trazer alguns pontos que fazem desses dois confrontos duelos históricos, né? Vamos começar com o Espanha e Alemanha, que tem como grande história que pode ser o último jogo da carreira de Toni Kroos. O Toni Kroos anunciou, depois que disse que deixava o Real Madrid, que se aposentava do futebol, que a Eurocopa seria a última competição da carreira de um dos maiores meio-campistas da história do futebol. Com isso, faz com que todo jogo da seleção da Alemanha na Eurocopa seja aquele que pode ser o último da carreira de Toni Kroos. A gente não teve essa sensação na fase de grupos, evidentemente, porque a Alemanha avançou, mas agora no mata-mata, cada jogo pode ser o último da carreira de Toni Kroos. E claro que isso tem permeado muito a prévia do jogo contra a Espanha, porque, afinal de contas, a gente está falando de um país que o Toni Kroos vai enfrentar, onde ele passou os últimos 10 anos e marcou uma história no Real Madrid. Então há toda uma relação de conexão. Mas a história que tem se lembrado muito aqui na Espanha, nessa questão de poder ser o último jogo do Toni Kroos, é uma capa do jornal Marca que saiu na Copa do Mundo de 2006, que saiu bem grande a manchete da capa do jornal que dizia vamos aposentar Zidane. Naquele então, a Espanha e a França se enfrentavam nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2006 e naquele então o Zidane também já tinha anunciado que tinha encerrado sua carreira com o Real Madrid e que a Copa do Mundo com a seleção francesa seriam os últimos jogos da carreira de Zidane. Pois por isso se está falando muito aqui na Espanha na prévia do jogo da questão de vamos aposentar Zidane e agora vamos aposentar Toni Kroos. Naquele então, essa manchete foi da capa do jornal Marca. Nenhum jogador falou aquilo. Foi um jornal que postou, que publicou no dia do jogo, vamos aposentar Zidane. Não sei se foi exatamente no dia do jogo ou quando saiu o confronto e tal. Deu tudo errado para a Espanha lá em 2006, porque eles não aposentaram o Zidane e a França ganhou de 3-1 da seleção espanhola nas oitavas de final e deixou a Espanha sem a Copa do Mundo e o Zidane continuou na competição. É verdade que a carreira do Zidane não terminou da melhor forma, tem o cabeçaço lá no Materazzi na final, que condicionou bastante o jogo da seleção francesa, poderia o Zidane ter terminado a sua carreira conquistando mais uma Copa do Mundo com a França, mas enfim, é outro porém. O foco aqui vamos aposentar Zidane. Então agora, nessas quartas de final da Eurocopa, de momento a gente não sabe se a capa do Marca dessa sexta-feira, né, dessa quinta para sexta, na prévia do jogo, vai vir vamos aposentar Toni Kroos. Eu acho que eles não vão fazer isso aí de novo, até porque deu ruim lá em 2006, mas vai saber. Então, perguntaram pro Rossello, que foi um dos jogadores que deu entrevista coletiva nas prévias, né, nos dias anteriores ao jogo, e ele meio que, ele não falou exatamente essa frase, mas como isso estava na pergunta, ele meio que confirmou que sim, que a ideia é aposentar o amigo dele, Toni Kroos, porque afinal de contas o Toni Kroos jogou com o Rossello nessa última temporada de ambos no Real Madrid. E aí o Kroos depois falou que ele espera que não seja o último jogo e que ele fica feliz do Rossello não ter querido aposentar ele no Real Madrid, né? Aí já entrou em termos de brincadeira. Mas interessante essa relação. Porque esse jogo, essas quartas de final, a Espanha entra como favorita, para mim é a seleção que está jogando o melhor futebol da Eurocopa, mas vai enfrentar uma Alemanha que tem muitos perigos e que é uma seleção que a Espanha ainda não enfrentou nessa Euro. O Musiala está fazendo uma grande Eurocopa, o Toni Kroos continua sendo o Toni Kroos, que controla o jogo de uma forma. Eu acho que o jogo passa muito pelo meio de campo, né? Rodri, Fabian, Toni Kroos do outro lado e Gundogan, por exemplo, né? Assim, a Alemanha, eu acho que
Até pode ter um pouquinho mais de variações, né? A Espanha já tem um meio-campo que já é conhecido, vamos ver se o Pedri joga ou não, mas o Rodri e o Fabián, que estão sendo os mais importantes do meio de campo da seleção espanhola agora, eu acho que vai passar muito pelo controle daí. Mas vamos ver se a Espanha consegue eliminar a Alemanha e seguir adiante na Eurocopa, e aí sim se confirma a frase de vamos aposentar o Toni Kroos, coisa que eles não conseguiram fazer com o Zidane lá em 2006. O outro duelo, o outro confronto das quartas de final é França-Portugal. E aí do França-Portugal a gente pode trazer muitas histórias, mas eu acho que principalmente para quem tá nesse nosso mundinho aqui, quem acompanha muito Real Madrid futebol espanhol, é o encontro do passado com o presente barra futuro do Real Madrid. A gente vai ter o duelo que pode ser o último entre Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Pode ser o último, eu acho que é difícil que seja o último, porque não parece que o Cristiano esteja a ponto de se aposentar da seleção de Portugal. Pelo menos o que a gente tem ouvido de rumores é que a ideia dele é jogar a Copa do Mundo de 2026. Essa é a ideia dele, né? Depois se ele vai conseguir ou não, a gente não sabe, porque é um jogador de 39 anos que se por acaso tem alguma lesão é sempre muito mais demorado para recuperar, né? Mas a ideia do Cristiano não é se aposentar, e o Mbappé tá no meio da trajetória dele de escrever a história dele com a seleção francesa, então acho que é improvável, não digo que é impossível, mas é improvável que seja o último duelo dos dois, a não ser que França e Portugal nunca mais se encontrem aí nesse decorrer dos próximos 2 anos, aí sim seria, mas é interessante que nesse momento, um dia antes de cumprir 15 anos da apresentação do Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, os dois jogadores se enfrentem, né? Cristiano Ronaldo foi apresentado há 15 anos no Real Madrid, e o Mbappé, depois dessa Eurocopa, vai ser apresentado no Real Madrid. É interessante aí essa relação de ambos, que faz com que, mesmo o Cristiano Ronaldo sendo um cara de 39 anos e o Mbappé ser um cara de 25, que são gerações diferentes, né? Tem muitos anos aí entre eles. Chama atenção que eles já se enfrentaram muitas vezes. A longevidade do Cristiano e a precocidade do Mbappé fizeram com que eles se enfrentaram muitas vezes, 4 vezes em jogos oficiais. 2 vitórias para o Cristiano e 2 empates. O Cristiano enfrentou o Mbappé pela primeira vez nas oitavas de final de 2018, que depois o Real Madrid acabou conquistando a última Champions da era Cristiano, porque naquele ano ele deixa o Real Madrid. Enfrentou o Mbappé e o PSG 2 vezes, o Real Madrid ganhou os 2 jogos e o Cristiano marcou 13 gols. Depois eles se enfrentaram na fase de grupos da Nations League em 2020, 0-0 França e Portugal. E depois a última vez que eles se enfrentaram em jogo oficial foi na Eurocopa de 2021, fase de grupos, 2-2, o Cristiano fez 2 gols e o Mbappé passou em branco. Então no somatório tá 2 vitórias para o Cristiano, 2 empates, 5 gols para o Cristiano e nada para o Mbappé de momento. Mas eles se enfrentaram em um amistoso em 2023, PSG contra as Estrelas da Arábia. E o PSG ganhou 4-3, o Mbappé marcou um gol e o Cristiano fez 2. Mas como é amistoso, a gente não conta aí nesse cômputo de jogos oficiais que os dois se enfrentaram. A verdade é que o Mbappé, o Real Madrid sempre teve como sonho que o Mbappé fosse o substituto do Cristiano, né? Tanto que a primeira vez que o Real Madrid tenta contratar o Mbappé é em 2017, já imaginando que a trajetória do Cristiano podia se estar encaminhando para o final no Real Madrid, só que 7 anos depois é que a coisa se concretizou por muitas idas e vindas, por muitas decisões do Mbappé, enfim, fez com que ele não fosse esse cara, né? Porque ele chega em um Real Madrid bem diferente do que ele teria encontrado em 2017 e o que ele teria herdado em 2018 com a saída do Cristiano. Ele chega em um Real Madrid que já ganhou tudo, que tem jovens consolidados, que tem grandes protagonistas. Então, a história do Mbappé no Real Madrid, ela vai começar a ser escrita agora, e se ele tivesse vindo em 2017, talvez ele teria muitas possibilidades de bater os recordes do Cristiano, coisa que agora talvez seja mais difícil para ele, né? Porque não é impossível, tá, gente? Mas é mais difícil porque ele chega em um Real Madrid que já tem protagonistas, que já tem jogadores consolidados dentro da história do clube, né? Pelo menos dessa nova história do Real Madrid. Cristiano Ronaldo com o Real tem mais gols que jogos, 450 gols, 438 jogos. E o Kylian Mbappé vai ter essa dura tarefa de ter que bater esses números e conquistar os 16 títulos do Cristiano, entre eles 4 Ligas dos Campeões. Mas é interessante que a gente vai ter esse confronto entre os dois nas quartas de final da Eurocopa e só um deles vai estar nas semifinais. Nessa Euro, o Cristiano, que tem muitos recordes, está na sua 6ª Eurocopa,
tem 29 jogos e 14 gols marcados, é o cara que mais fez gols na Eurocopa, ainda não balançou as redes. Já o Mbappé, que tá na sua segunda Eurocopa, são 7 jogos e 1 gol marcado justamente nessa Euro. Teremos este outro grande duelo das quartas de final da Eurocopa e depois teremos a semifinal, veremos se teremos um Toni Kroos contra Mbappé, se teremos um Mbappé contra a jovem e surpreendente, né, melhor seleção dessa Eurocopa, que é a seleção espanhola, se teremos o encontro da Espanha com Cristiano Ronaldo, se teremos o encontro de Cristiano Ronaldo com Toni Kroos, enfim. São muitas histórias que desse lado da chave da Eurocopa podem ser contadas aí, já nessas quartas de final e também nas semifinais. Para você que quer colocar o seu palpite para esses jogos das quartas de final da Eurocopa, a minha dica é da minha parceira aqui, KTO.com. Tem odds interessantes para gol de Mbappé, tem odds interessantes para gol de Cristiano Ronaldo, tem odds interessantíssimas para quem vai ser campeão da Eurocopa. Como essa Eurocopa tá bem equilibrada no sentido de que, ok, a Espanha joga o melhor futebol, mas mata-mata é mata-mata, as odds para campeões da Euro estão muito interessantes. Então, quem quer palpitar sempre com responsabilidade, sempre para maior de 18 anos, o canal é KTO.com, minha parceira por aqui. Então, espero que vocês palpitem com responsabilidade, que vocês curtam esses jogos da Eurocopa e já veremos quais serão os duelos das semifinais da competição. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, que aí o vídeo é distribuído para mais pessoas interessadas no tema. E como sempre, os comentários de vocês por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.